A questão diz o seguinte: um garoto poupador tem guardadas em uma caixa 240 moedas de 25 centavos, 180 moedas de 50 centavos e 120 moedas de R$ 1. Ele deseja separá-las e guardá-las em cofrinhos, contendo moedas de um único valor. Se cada cofrinho deverá conter o maior número possível de moedas, todos eles com a mesma quantidade, então a quantidade de cofrinhos necessários para guardar todas as moedas de 25, 50 e 100 centavos será, respectivamente, bem, 100 centavos corresponde a R$ 1, né? Então, ele tem 240 moedas de 25 centavos, 180 moedas de 50 centavos e 120 moedas de R$ 1, que corresponde a 100 centavos. Vamos então à solução. Bem, eu vou chamar então aqui, moedas de 25 centavos. Então, moedas de 25 centavos, moeda de 25 centavos, ele tem 240 moedas. Moedas de 50 centavos, ele tem 180 moedas. E moedas de R$ 1, que é 100 centavos, que corresponde a R$ 1, ele tem 120 moedas. Ele vai separar essas moedas e guardá-las em cofrinhos. Mas os cofrinhos vão ter sempre um único valor. Isso quer dizer, então, que ele vai guardar, ele nunca vai misturar no mesmo cofre moedas de 25 e de 50 centavos. Ele vai ter cofres somente com moedas de 25 centavos, outros cofres somente com moeda de 50 centavos e outros cofres somente com moeda de 100 centavos. Então, vamos imaginar que ele tem aqui, cofrinho, vários cofrinhos, vários cofrinhos. Vai dividir, então, num total de cofrinhos aqui. Esses cofrinhos vão ser cofrinhos só de moedas de 25 centavos, outros cofrinhos vão ser só de moedas de 50 centavos e outros cofrinhos só de moedas de 6 centavos. Mas sempre com a mesma quantidade de moedas, olha lá. Se cada cofrinho deverá conter o maior número de moedas, todos eles com a mesma quantidade, isso quer dizer que nesse cofrinho vai botar X moedas. Aqui X moedas, aqui X moedas. E em todos os cofrinhos vão ter a mesma quantidade de moedas. Logo eu pergunto, essa quantidade de X, que é o número de moedas em cada cofrinho, será quem? Bem, se ele tem 240 moedas de 25 centavos, ele vai pegar 240 moedas e vai dividir em X moedas em cada cofrinho, esse X tem que ser um divisor de 240. Quer dizer, o X tem que dividir o número 240. Porque se o X não dividir 240, não seria possível ter um número inteiro de cofrinhos. Mas, por outro lado, ele vai pegar as 180 moedas de 50 centavos e vai dividir em X moedas em cada cofrinho. Então, esse X também tem que dividir 180, para que dê um número inteiro de cofrinhos. Mas ele também vai pegar as 120 moedas de 6 centavos, essas 120 moedas, e vai dividir em X moedas em cada cofrinho. Então, esse X também tem que dividir 120. Isso quer dizer que esse X, que é o número de moedas em cada cofrinho, tem que dividir 240, 180 e 120. Esse X tem que ser um divisor comum. O X tem que ser um divisor comum dos três. Mas ele falou assim, se cada cofrinho deverá conter o maior número possível de moedas, esse X também tem que ser o maior possível.
tem que ser um divisor comum e tem que ser o maior possível. Portanto, x tem que ser o maior divisor comum. X terá que ser o máximo divisor comum. Então, teremos que achar o máximo divisor comum entre 240, 180 e 120. Vamos calcular o máximo divisor comum desses três números. Vamos calcular? Vamos calcular o máximo divisor comum. Bem, vou decompor o 240, vou decompor o 180 e vou decompor o 120. Em fatores primos. 240 vai por 2, dá 120. 120 vai por 2, dá 60. 60 vai por 2, dá 30. 30 vai por 2, dá 15. 15 vai por 3, dá 5. 5 vai por 5, dá 1. Quer dizer, o 240 é decomposto como sendo 2 vezes 3 vezes 5. Quantos 2 eu tenho? 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4. Quantos 3 eu tenho? 1. Quantos 5 eu tenho? 1. Esta decomposição do 240 em fatores primos. Vamos decompor 180. 180 vai por 2, dá 90. 90 vai por 2, dá 45. 45 vai por 3, dá 15. 15 vai por 3, dá 5. 5 vai por 5, dá 1. Logo, 180 é decomposto como 2 vezes 3 vezes 5. Quantos 2 eu tenho? 1, 2, 2. Quantos 3 eu tenho? 1, 2, 2. Quantos 5 eu tenho? 1. 180 é decomposto como 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Vamos decompor o 120. 120 é par vai por 2, dá 60. 60 é par vai por 2, dá 30. 30 é par vai por 2, dá 15. 15 vai por 3, dá 5. 5 vai por 5, que dá 1. Logo, 120 é decomposto como 2 vezes 3 vezes 5. Quantos 2 eu tenho? Eu tenho 3. Quantos 3 eu tenho? Eu tenho 1. Quantos 5 eu tenho? Eu tenho 1. Esta é a decomposição do 120 em fatores primos. Queremos saber quem é o máximo divisor comum. Logo, x, que é o máximo divisor comum entre 240, 180 e 120, o x será igual a, bem, o produto dos fatores primos comuns. Fatores primos comuns tem o 2 é comum, olha, o 2 é comum, tem 2. Fator primo comum também, o 3 é comum, o 3 é comum, o 3 é comum, tem 3. Fator primo comum, tem um 5. 5 é comum, 5 é comum, 5 é comum, tem um 5. Elevados aos menores expoentes. O menor expoente do 2 é 4, é 2 ou é 3. O menor expoente do 2 é 2. Então fica 2 ao quadrado. O menor expoente do 3 é 1. 3 elevado a 1. E o menor expoente do 5 é 1. É 1. Então, x é igual a 2 ao quadrado é 4, vezes 3 elevado a 1 é 3, vezes 5. O x é 4 vezes 3, 12 vezes 5, 60. Isso quer dizer que em cada cofrinho eu vou colocar 60 moedas. E em cada cofrinho nós teremos 60 moedas. 60 moedas em cada cofrinho. Mas esta não foi a pergunta do problema. O problema perguntou a quantidade de cofrinhos necessários para guardar as moedas de 25, 100 e 50. Eu não quero saber
Qual é a quantidade de moedas? Quer saber a quantidade de cofrinhos? Vamos lá. Os cofrinhos de 25 centavos. Meus cofrinhos aí, com 25 centavos em cada um deles. Bem, quantos cofrinhos de 25 centavos nós vamos ter? Bem, nós temos no total 240 moedas. Eu vou dividir em 60 moedas em cada cofrinho. Então, 240 dividido por 60, teremos 4 cofres. 4 cofres. Com moedas de 25 centavos. Moedas de 50 centavos. Bem, nós temos 180 moedas de 50 centavos. Então, quantos cofrinhos vou precisar? 180 dividido por 60 moedas em cada cofre. Vamos precisar de 3 cofres para colocar as moedas de 50 centavos. E as moedas de R$1 de 100 centavos? Ora, de R$1 de 100 centavos, nós temos 120 moedas. Nesse caso, vamos dividir as 120 moedas em 60 em cada cofre. Vou precisar de 2 cofres para colocar as moedas de R$1 de 100 centavos. Então, teremos 4 cofres para de 25 centavos, 3 cofres para de 50 centavos e 2 cofres para moedas de 100 centavos ou R$1. Logo, a alternativa correta surge na alternativa com a letra D de dado. Letra D de dado nessa questão. Letra D de dado. Uma questão muito bonitinha. Letra D de dado. Resposta, letra D de dado.